Olá, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinancy Silva, de Língua Portuguesa, e hoje nós trazemos uma aula excelente para você. Vamos conhecer o objeto de conhecimento, então, desta aula. Objeto de conhecimento: fonoortografia, detalhamento, acentuação gráfica. E agora nós vamos para a nossa aula. Você vai assistir a 2 vídeos e depois retornamos. Muito bem, agora nós vamos assistir a um VT e você vai apreciar, depois retornamos para comentar. A Moreira de Vasconcelos. É um pensar flamejador, dardânico, uma explosão de rápidas ideias, que, como um mar de estranhas odisseias, saem-lhe do crânio escultural titânico. Você observou no fragmento de Cruz e Souza, né, que nós temos aí algumas palavras destacadas. Vamos assistir a um segundo VT. A florista. Na loja de flores, orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias. Azuis, vermelhas, amarelas. Varrem para longe o tédio da tarde. É o campo que invade esse pequeno espaço com suas aquarelas. Para a florista, as flores são como beijos, são como filhas, são como fadas disfarçadas. Agora que você apreciou esses 2 fragmentos de poema, vamos comentar. Vamos para a nossa primeira cartela. Então, no segundo momento do vídeo, você apreciou aqui um fragmento, né, desse poema A Florista. Olha o que você aprendeu aqui. Na loja de flores, orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias, azuis, vermelhas, amarelas, varrem para longe o tédio da tarde. Observe que nós temos aqui algumas sílabas destacadas, continuando com a leitura do poema. Então, nós temos aqui: é o campo que invade esse pequeno espaço com suas aquarelas. Para a florista, as flores são como beijos, são como filhas, são como fadas disfarçadas. Lindo poema! Muito bem, então você observou as sílabas destacadas, não é? Na primeira cartela, na primeira estrofe, e ela diz respeito à acentuação, né? Tema interessante que nós vamos estudar hoje. Então, agora, vamos entender, em primeiro lugar, a diferença entre acentuação gráfica e acentuação tônica. Vamos lá. Eu tenho, então, primeiramente, que entender que a acentuação é muito, muito importante para o nosso entendimento. Qual é a importância, então, de se estudar a acentuação, né? Conhecer sobre a acentuação. O que é que isso beneficia, qual é a importância prática para o meu estudo da língua portuguesa, para as competências que eu preciso desenvolver na língua portuguesa. Esse estudo é importantíssimo, porque vai contribuir com a escrita correta das palavras, a pronúncia, a leitura correta, quando você estiver lendo os textos ou conversando, falando, você vai pronunciar corretamente as palavras, sabendo localizar as sílabas tônicas dessas palavras, assim como as átonas, e também vai contribuir, assim, de maneira fantástica, para a compreensão textual. Então, agora que você entendeu, né, a importância de se estudar a acentuação, vamos então compreender que ela se subdivide. Nós temos a acentuação tônica e a acentuação gráfica. Qual é a diferença entre elas? Vamos primeiro entender a acentuação tônica, né? Então, a acentuação tônica diz respeito ao seguinte: com exceção, ou seja, exceto os monossílabos átonos, monossílabos você sabe,
são as palavras de uma única sílaba, monossílaba, quer dizer uma só sílaba, e átono, né? Aqui em língua portuguesa, átonos quer dizer pronunciado com intensidade fraca, com fraca intensidade. Então, com exceção dessas palavras de uma só sílaba, todas, veja, todas as palavras da língua portuguesa possuem uma sílaba tônica. Esse é o primeiro entendimento que você tem de ter a respeito, né, do léxico da nossa língua, do vocabulário da língua portuguesa. Então, com exceção desses monossílabos átonos, alguns monossílabos átonos, algumas palavrinhas pronunciadas, né, de maneira com intensidade mais fraca, de uma só sílaba, as demais, todas as demais da língua portuguesa, elas possuem uma sílaba tônica. Professor, o que significa isso? Que todas as outras palavras da língua portuguesa possuem uma sílaba tônica. Significa exatamente o fato de ela ser pronunciada com mais intensidade. Então, o que significa? O que eu entendo por sílaba tônica? Significa que uma sílaba dessas palavras vai ser pronunciada com mais intensidade, certo? Então, essa que será pronunciada com mais intensidade é a sílaba tônica dessas palavras. E é exatamente isso que nós chamamos de acentuação tônica. Gente, isso ficou claro para vocês? Que a acentuação tônica diz respeito àquela sílaba das palavras, né, de todas as demais palavras do léxico da língua portuguesa, com exceção dos monossílabos átonos, todas as demais palavras possuem uma sílaba tônica. O que é que isso significa? Significa que esta sílaba tônica vai ser pronunciada, vai ser emitida com mais intensidade que todas as demais sílabas desta palavra. Muito bem. Seguindo, então, nós vamos agora entender a acentuação gráfica. Já entendemos a questão da acentuação tônica, diz respeito àquela sílaba que eu pronuncio com maior intensidade na palavra, certo? E a acentuação gráfica? Vamos entender agora. A acentuação gráfica, então, ela diz o seguinte, que nem sempre a acentuação tônica de uma palavra é acompanhada de uma acentuação gráfica. O que é que isso significa? Ou seja, eu tenho na palavra, eu tenho uma sílaba tônica. Isso quer dizer que sempre ela será acentuada graficamente, marcada graficamente com um acento? Não. Nem sempre a sílaba tônica da palavra, e você já entendeu que, com exceção dos monossílabos átonos, todas as outras palavras da língua portuguesa possuem uma sílaba tônica. Mas isso não quer dizer que esta sílaba tônica seja marcada com um acento gráfico. Nem todas. Mas algumas serão? Sim, algumas serão. E tem umas regras para isso. Então, já entendemos esse aspecto aqui, que nem toda sílaba tônica será acompanhada de um sinal gráfico, de uma acentuação gráfica, né? Por quê? Porque a acentuação gráfica, ela exige regras gramaticais. Temos algumas regras gramaticais específicas para marcar, para dizer quando a sílaba tônica da palavra será marcada graficamente por esse acento gráfico. Eu creio que isso ficou claro para você, certo? Então, por exemplo, a sílaba tônica A, essa sílaba tônica A da palavra árvore. Veja, eu tenho a palavra árvore. Eu tenho a palavra árvore. Veja, árvore. Então, eu tenho aqui uma sílaba tônica. Olha, veja, eu tenho esta sílaba tônica aqui. Então, a sílaba tônica da palavra árvore, ela possui acentuação gráfica, aquilo que nós explicamos para você, né? Algumas palavras da língua portuguesa que têm a sílaba tônica não serão marcadas com o acento gráfico, mas grande parte delas serão marcadas com acento gráfico, como nós vimos nesse exemplo aqui da sílaba ar, da palavra árvore, certo?
da palavra árvore. Então, nesse caso, a regra diz que todos os vocábulos proparoxítonos levam acento. Por que então, professora, a sílaba tônica ar da palavra árvore é acentuada graficamente? Por quê? Porque a regra diz que todas as palavras, veja, a regra diz que todas as palavras da língua portuguesa que são proparoxítonas, todas as palavras proparoxítonas, elas vão receber o acento gráfico. Aqui, ó, essa é uma palavra proparoxítona. Professora, o que significa ser proparoxítona? Proparoxítona, então, é a palavra da língua portuguesa que recebe o acento tônico, veja, acento tônico, aquele de maior intensidade, aquela sílaba que eu pronuncio com maior intensidade. Então, todas as proparoxítonas, elas vão receber também o acento gráfico. Elas têm o acento tônico, essa é a sílaba tônica, e também o acento gráfico, certo? Por que é proparoxítona? Porque esta sílaba é oxítona, esta é oxítona. A última sílaba é oxítona, esta aqui, vó, é paroxítona. Certo? Paroxítona. E a antepenúltima é proparoxítona. Então, proparoxítona. Diz a regra que todas as proparoxítonas serão acentuadas. Certo? Agora que você entendeu, vamos a mais exemplos, a outros exemplos para você consolidar esse entendimento acerca da acentuação gráfica. Lembrando que nem toda palavra da língua portuguesa recebe o acento gráfico. Por quê? Para marcar a sílaba tônica. Por quê? Porque que nem toda palavra da língua portuguesa recebe o acento gráfico na sílaba tônica dessa palavra. Exatamente, porque temos regras que dizem quais sílabas tônicas serão marcadas graficamente, conforme este exemplo. Agora vamos ver outros exemplos? Vamos lá. Eu tenho então aqui alguns exemplos. Veja, a palavra Paraná, ela é acentuada. Qual é a sílaba tônica aqui? Esta sílaba. E essa palavra é uma palavra oxítona. Por que, professora, esta é uma palavra oxítona? Porque eu pronuncio com mais intensidade de todas as sílabas da palavra Paraná. A palavra na a sílaba na é a que eu pronuncio com maior intensidade. Veja, acompanhe comigo. Você tem que estar muito atento aqui para entender a questão de uma palavra ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos entender o que é a oxítona. A oxítona tem a sua sílaba tônica na última sílaba da palavra, é a última. Mas para ela ser marcada graficamente, ser acentuada graficamente, ela já é acentuada tonicamente. Por quê? Porque ela tem a sílaba tônica aqui, nesta posição, na última sílaba. Mas para ser marcada graficamente, para ser acentuada graficamente, tem regras. E qual é a regra? Né? Olha aqui, eu tenho uma oxítona terminada em A. Regra que você vai ver mais daqui a um pouquinho. Vou provar para você como essa é a sílaba tônica dessa palavra. Veja, olhe para mim. Eu tenho a palavra Paraná. Como é que eu pronuncio essa palavra? Eu pronuncio assim, olha, você vai escutar e você vai notar uma estranheza. Você vai dizer, não é assim que se pronuncia essa palavra. Você vai perceber como é importante você entender da acentuação tônica e da acentuação gráfica para você não só escrever, como pronunciar corretamente as palavras. Veja, eu digo Paraná, Paraná. Eu digo assim? Não. Porque se eu dissesse Paraná, eu estaria colocando a sílaba tônica, a maior força, a maior intensidade, aqui, na sílaba pá. Será que eu digo Paraná? Não. Certo? Notou como é estranho? Porque está incorreto do ponto de vista da norma culta. Eu não posso deslocar essa sílaba tônica que é lá no final para cá. Então, a oxítona tem a sua sílaba tônica, aquela que é pronunciada com maior intensidade, a última sílaba, essa é a oxítona. A última sílaba que eu pronuncio com maior intensidade,
oxítona. Quando a palavra tem mais de uma sílaba, note que aqui tem 3. Agora vamos entender a paroxítona. A paroxítona tem a sua sílaba tônica, aquela que eu pronuncio com maior intensidade, a paroxítona, na penúltima sílaba da palavra. Essa é a última, esta é a penúltima e esta aqui é a antepenúltima. Entenderam? Revisando. Última, penúltima, antepenúltima. Então, na palavra caráter, preste atenção como é que eu pronuncio. Eu vou já pronunciar de 2 formas estranhas para você notar. Se alguém te disser, eu tenho caráter, você entendeu o que significa isso? Eu tenho caráter? Não, porque foi deslocado o acento tônico para esta sílaba primeira, K, mas não é assim. E se alguém disser para ti, eu tenho caráter? Também não. Você não vai entender, vai ficar estranho. Por quê? Porque na norma culta esta palavra é pronunciada caráter. A maior intensidade na emissão do som está aqui, certo? Na penúltima sílaba da palavra. Então, pela regra, esta é a sílaba tônica desta palavra e ela vai receber o acento gráfico também. Por quê? Porque a regra diz, não é? Com essa terminação aqui, as que terminam com essa terminação aí, elas serão acentuadas. Mas nós vamos ver regra de acentuação para as paroxítonas. No momento eu quero que você entenda o que é uma palavra oxítona, o que é uma paroxítona e o que é uma proparoxítona. E quero também que você entenda como, se eu deslocar o acento gráfico e ou tônico da palavra, a palavra fica com um som estranho. E você vai ver que, do ponto de vista da norma culta, está incorreto. Na palavra sílaba, é uma palavra proparoxítona. Por quê, professora? Porque a sílaba que eu pronuncio com maior intensidade é esta sílaba aqui, a sílaba si. Então, veja, se eu deslocar, se eu tirar da antepenúltima e colocá-la na penúltima, vai ficar estranho. Vai ficar como? Sílaba. É assim que se pronuncia? Não. Então, percebeu aí que fica estranho? Fica incorreto. E se eu colocar assim, silabar? Também fica incorreto, certo? Então, perceba a importância de aprender a pronunciar corretamente os fonemas da palavra, colocando a sílaba tônica onde ela deve ficar. E na escrita, vou marcá-la adequadamente com o acento gráfico. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Muito bem. A regra diz que toda proparoxítona, eu vou entender. Sílaba tônica qual é? A sílaba tônica fica na antepenúltima sílaba da palavra. Eu tenho a última, penúltima, antepenúltima. As proparoxítonas são as mais fáceis de você aprender a escrevê-las corretamente. Por quê? Porque se você aprendeu esta regra, a regra diz que toda proparoxítona é acentuada. Olha aí como fica acentuada graficamente. Você já entendeu que o acento tônico fica na antepenúltima sílaba e se é proparoxítona é porque a sílaba tônica é esta aqui, a antepenúltima. E eu já sei que toda proparoxítona é acentuada, então ó, vai ser muito fácil acertar na escrita. Vamos lá para a regra das oxítonas. Agora que você já entendeu bem a questão de oxítona, paroxítona e proparoxítona, vamos aprender quais são as palavras oxítonas que são acentuadas. Gente, é muito fácil, mas é tão fácil, você não imagina como é fácil. Agora, é preciso um treino, está bem? Olha a regra, diz assim, ó, acentuam-se graficamente, eu tenho que colocar o acento gráfico, as palavras oxítonas terminadas em, preste atenção, muito importante, as terminadas em A, seguidas ou não de S, as terminadas em E, seguidas ou não de S, as terminadas em O, seguidas ou não de S. Quando eu digo seguidas ou não de S, eu estou dizendo no singular, terminada em A, e no plural, ou no plural terminada em A. Ou singular terminada em E e no plural terminada em S. Ou O, mesmo raciocínio. Também são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em e ens e ditongos abertos. O ei, né? El e oi,
Com ou sem S? Preste muita atenção. Gravei essas terminações de palavras aqui e sei o que é um ditongo, né? Que é a reunião de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa na mesma sílaba, não em sílabas separadas. Então, eu não vou errar quando estiver escrevendo e nem pronunciando a palavra, certo? Vamos ver os exemplos. Eu tenho aqui oxítona terminada em A, sofá. E se estivesse no plural, sofás. Eu tenho oxítona terminada em E, café. E se estivesse no plural, cafés. Olha aqui, também o E seguido de plural, português, japonês, certo? Oxítona terminada em O, dominó, paletó. E se tivesse no plural, só acrescentar o S, também seria marcado com acento gráfico. Agora, as palavras oxítonas terminadas em e ens com mais de uma sílaba, tem que ter mais de uma sílaba, tá? As palavras oxítonas terminadas em ens, começa daqui, ó, armazém e reféns e parabéns, tem de ter mais de uma sílaba, não pode ter uma única sílaba, está bem? Então, armazém, reféns, parabéns, essas aqui tem que ter mais de uma sílaba. E também os ditongos abertos, olha, papéis, herói, chapéu. E se estivesse no plural, também. Gente, isso ficou claro para você? Eu tenho certeza que ficou. Se você tiver dúvida, lá, né? Depois você vai à gramática, vai ao dicionário e amplia os seus conhecimentos. Vamos para a regra de acentuação dos monossílabos tônicos. Eu tenho monossílabo átono que não é acentuado, mas eu tenho monossílabos tônicos e esses são acentuados. Preste atenção. Quais são esses monossílabos tônicos que são acentuados? Você já sabe que tônico é aquele que é pronunciado com muita intensidade. Então, vamos aqui. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A seguidos ou não de S, E seguido ou não de S e O seguido ou não de S, e também os ditongos abertos, certo? Olha aqui. Lá, chá, fé, pé, dó, pó, céu e réu. Céu e réu aqui eu tenho os ditongos abertos. E nos demais exemplos, eu tenho os monossílabos tônicos, que são terminados em A, em E e O, seguidos ou não de S. Eu poderia acrescentar aqui o S, né, em algumas dessas palavras e estaria correto. Vamos para a regra das paroxítonas. Já estudamos as oxítonas, já estudamos os monossílabos tônicos, agora vamos estudar e aprender a regra de acentuação das palavras paroxítonas. Lembrando que as paroxítonas se caracterizam por ter a sílaba tônica, né, na sua penúltima sílaba. A palavra possui uma sílaba tônica, a maioria absoluta das palavras na língua portuguesa, com exceção dos monossílabos átonos, as demais têm uma sílaba tônica. E a paroxítona, ela se caracteriza exatamente por ter a sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra. Não é a última é oxítona. A penúltima sílaba da palavra é tônica e, se ela se enquadrar na regra, ela leva o acento gráfico exatamente para marcar esta incidência, esta ocorrência da acentuação tônica. Então, aí nós temos a junção da acentuação tônica e da acentuação gráfica. Vamos lá. Acentuam-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em, e olhe, aqui já é um pouquinho, oferece um pouco mais de atenção da sua parte. Palavra terminou em R, acentuo graficamente, se ela for paroxítona. Terminou em L, seguimos também o mesmo raciocínio. Terminou em N, terminou em X, terminou em I, seguido de S, ou seguido de S, né? E o com ou sem o S, eu também acentuo. Isso se a palavra for paroxítona. Professor, como é que eu faço para entender essa regra? Primeiro, lembrar do conceito de paroxítono, que é uma palavra paroxítona, aquela que tem a sua acentuação tônica, aquela sílaba tônica, aquela que eu pronuncio com maior intensidade na penúltima sílaba da palavra. Aí eu olho para a terminação da palavra, para ver se ela vai levar o acento gráfico. Ah, terminou em L, leva acento gráfico. Terminou em R, leva acento gráfico. Terminou em N, leva acento gráfico. Terminou em X, leva acento gráfico.
terminou em I, ou seguido ou não de S, e terminou em U, seguido ou não de S, leva acento gráfico. Vamos lá? Açúcar. Olha, eu tenho aqui a sílaba tônica su. E eu tenho óleo para terminação, terminou em R. Então, essa aqui é uma palavra paroxítona. Ela é uma palavra paroxítona. Por quê, professora? Qual é a sílaba tônica, aquela que eu pronuncio com maior intensidade? A penúltima sílaba. E se enquadra na regra, porque terminou em R. Vamos observar o exemplo de inacreditável. Olha o acento tônico aqui na penúltima sílaba. Qual é a terminação? L. Olha aqui a palavra tórax. Tórax. Pronuncie junto comigo. Sílaba tônica, to. É paroxítona? É. Por quê? Porque a penúltima sílaba dessa palavra é to. Então, leva o acento gráfico, porque terminou em X. E aí, eu tenho, então, se enquadrando no exemplo. Olha aqui a palavra lápis. Leva o acento tônico? Leva, porque olha a terminação dela. Bônus também leva. É uma palavra paroxítona terminada em US, viu? Então, aqui dá para você entender. E a palavra abdômen também vai se enquadrar nesta regra. Por quê? Eu tenho a sílaba tônica aqui, do, mas eu olho para a terminação e eu vejo aqui, terminou em N. Muito bem, vamos para as regras das palavras paroxítonas. Continuando ainda faltam um pouquinho. Essa é a regra. As paroxítonas oferecem um pouquinho mais de cuidado, porque eu tenho outras terminações além dessas para observar. Quais as que vão receber o acento gráfico? As paroxítonas terminadas em uns, ons, PS e também os ditongos crescentes. Crescente, ditongo crescente é aquele que tem a semivogal primeiro e depois a vogal, certo? Então ele era fraco, ficou forte, cresceu. Exemplo, fórum, olha a sílaba tônica. Por quê? Veja qual é a terminação. Esta terminação que você observa aqui. Órgão, veja. Paroxítona, qual é a terminação? Ão, já se enquadrou na regra. Bíceps, paroxítona. Por quê? Porque termina em PS. Observou aqui a terminação da palavra? História, ditongo aberto, paroxítona com esse ditongo, ditongo crescente. Por que ele é crescente? Observe o I, que é a semivogal, e a vogal A. Cresceu, era fraca, ficou forte, cresceu. A palavra órfão também é acentuada. Por quê? Porque é uma paroxítona que tem a terminação an, que se enquadra aqui nesta regra. E elétrons, por que é acentuado? Porque tem a terminação ons, conforme nós vimos na regra. Então, vamos agora para a regra final, que é a mais fácil de todas, das proparoxítonas. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho aquilo que eu já falei para vocês, todas são acentuadas. Essa é a regra mais fácil. Se eu fosse você, começava por essa. Veja, lâmpada, proparoxítona, árvore, proparoxítona, pássaro, proparoxítona, médico, proparoxítona, abóbora, proparoxítona e crítico, proparoxítona. O que é proparoxítona? A sílaba tônica é a antepenúltima, é só você contar. Última, penúltima, antepenúltima. Muito bem, espero que você tenha gostado, entendido, mas acima de tudo aprendido. Coloque em prática. Finalizamos aqui a nossa aula.